minutos, 1 hora e meia, a partir do momento que a gente vai fazer algum tipo de normatização do tempo, se perde essa possibilidade. Então, orientação e fiscalização não pode ser em cima do tempo, mas em cima da precarização do trabalho. E aí sim, concordo, fazer isso junto com o sindicato e com as outras entidades enfim, outras possibilidades de gestão sobre plano de saúde. Obrigado, candidato. E, mais uma vez, a gente retorna à pergunta agora para a chapa 11, mais um outro sorteio dos questionamentos que foram feitos por e-mail. Pergunta diz o seguinte: foi sancionada este ano a Lei 5.195/2019, que insere o currículo escolar de Aracaju, no currículo escolar de Aracaju, a temática da violência doméstica com o objetivo de impulsionar a reflexão crítica e prevenção da violência contra a mulher. No ano passado, foi instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o bullying, em todo o território nacional, através das leis 13.663/2018, 13.185/2015, com o objetivo de conscientização e prevenção do bullying. A pergunta é: qual o plano de atuação da nossa classe em relação a esses dois temas? Pergunta da psicóloga Elaine Gonçalves Ramos. Candidato, o senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Tempo valendo a partir de agora. Não apenas porque virou lei, né, isso vai bem além de uma questão legal, a gente precisa fazer essa questão intersetorial, né? A gente precisa perpassar por vários setores, não só na escola. Obviamente que boa parte do bullying acontece na escola, mas não só na escola, mas outros setores, né? Quando a gente fala de um Conselho Estadual de Educação, por exemplo, a gente tem representatividade de várias profissões, né? Não só professores, mas temos psicólogos, pedagogos, médicos, assistentes sociais, né? Estudantes também, né, dos grêmios estudantis. Então, a proposta é estar inserido nesses conselhos, né, para debater esses temas, fazer valer a legislação, né, e trazer também para o Conselho de Psicologia esse questionamento, né. Algumas coisas já acontecem, é fato, mas a gente precisa reforçar esse conteúdo também por conta de que é um conteúdo que recentemente foi inserido na legislação e tem a ver diretamente também com a realidade das minorias e tem a ver com a realidade da violência doméstica. Enfim, é um tema atual, na realidade nunca deixou de ser atual, mas é um tema que ganhou uma notoriedade recentemente, inclusive com a legislação. Obrigado, candidato. Candidato agora Frederico, da chapa 12, o senhor tem 2 minutos para a réplica. Tempo valendo a partir de agora. Bem, mais uma vez, insistindo na representatividade e composição da chapa, temos um pesquisador a respeito do bullying, que é nosso colega Wellington, está aqui presente também na plateia. E temos uma ação já, do terceiro plenário do CRP 19, que em 2017 fundamos, juntamente com a ABEP, um GT de Psicologia Escolar e Educacional, que é coordenado, os dois GTs são coordenados pela professora Milena Aragão, docente da Estácio, Faculdade Estácio de Sergipe. A professora Milena, ela tem uma produção, né, acadêmica de artigos e livros falando justamente sobre isso, sobre o bullying, sobre a representatividade, a representação que as professoras têm dos castigos escolares. Até recomendo, inclusive, o livro dela aqui, para quem quiser pesquisar mais sobre o tema. E, de alguma forma, o CRP começou a fazer um trabalho de pesquisa, e aí vai entrar naquela dificuldade já estrutural que nós temos de conhecer as práticas das psicólogas do Estado, para poder saber, no final das contas, como as professoras e como os educadores, de uma forma geral, vêm trabalhando nas escolas. É a partir disso, desse cuidado, desse método científico, que a gente pode, num segundo momento, trazer uma proposta mais consistente. Nesse sentido, a gente tem, obviamente, a intenção de manter com os dois GTs, um enquanto CRP e o outro enquanto ABEP. Já existe uma pesquisa em andamento e, posteriormente, à divulgação, o resultado dessa pesquisa, a gente tem algo consistente para se trabalhar enquanto política do 4º plenário do CRP 19. Obrigado, candidato. E agora
O candidato Naldson, mais uma vez, tem 2 minutos para a tréplica, tempo valendo a partir de agora. Levando também em consideração que algumas questões que influenciam no bullying, né, como o déficit de aprendizagem e algumas situações, inclusive, de crianças que têm algum tipo de retardo, né, que sofrem com algum tipo de retardo, onde o profissional psi deve estar inserido, principalmente no campo da psicologia escolar. Tá? Então, é um profissional que tem que estar inserido efetivamente, não só nas escolas particulares, algumas escolas particulares têm, outras não, mas também nas escolas municipais, para tentar, de alguma maneira, prevenir esse tipo de prática. Né? E a gente, né, tem a felicidade de saber que está tendo esse GT, e sim é importante a continuidade, reforçando e melhorando, trazendo mais profissionais da área para dar um maior respaldo para as decisões tomadas nesse grupo de trabalho. Ok, obrigado, candidato. E agora a gente encerra essa parte com a última pergunta dos e-mails. Mais uma vez, agora para o candidato da chapa 12. Candidato Frederico vai responder ao seguinte questionamento. Devido vazamentos e falha na ética e moral, foi possível testemunhar o uso ilegal e indevido de testes psicológicos com repúdio geral da comunidade. De qual forma isso será evitado e como podemos expandir o uso correto desses testes? Pergunta ao psicólogo Otávio Felipe Melo Brandão. O senhor tem 3 minutos, candidato, para a sua resposta. Tempo valendo a partir de agora. Bem, primeiro é importante relembrar, sempre sendo redundante, é importante relembrar a importância do instrumento que nós temos, que é o SATEPSE, que é o que nos dá as informações sobre aqueles testes que são válidos, enfim, o processo de construção que cada teste está passando. Isso incide, mais uma vez, em trabalhar com orientação e fiscalização. Desde a minha época de graduação, isso não é há muito tempo, que eu vejo nos sites e em algumas comunidades aí testes sendo replicados. A gente sabe que isso não diminuiu, provavelmente isso aumentou, porque a quantidade de uso, né, dessas tecnologias para propagar algumas informações vem aumentando exponencialmente. Trabalhar mais uma vez com orientação para poder dizer para o profissional que, apesar do aparente benefício de ter um teste gratuito, isso traz mais malefícios do que necessariamente benefícios para o profissional, para a categoria, inclusive para a sociedade também, porque a gente sabe que a exposição desses testes de maneira irresponsável pode trazer algum prejuízo maior do que aquilo que a gente conseguiria, inclusive, evitar. Então é isso, insistir na orientação, insistir na fiscalização e tentar manter, de alguma forma, esse canal aberto para que as pessoas, inclusive, sintam-se à vontade para denunciar não só testes que fazem nos sites ou nas mídias, mas também nos meios profissionais, com nossos colegas, que isso vire denúncia que a Comissão de Ética possa apurar. Obrigado, candidato. Agora, o candidato Naldson, o senhor tem, mais uma vez, 2 minutos para a réplica. Tempo valendo a partir de agora. Realmente é uma tarefa árdua, quase que impossível evitar que isso aconteça. Mas a gente pode tentar minimizar de algumas formas, né? Como o candidato Frederico falou, né? Reforçar a orientação e fiscalização, sim. Nós temos testes que são válidos e testes que não são mais válidos, né? Então, o profissional fica antenado em quais testes que a gente pode ainda fazer uso e alguns que não são mais validados. A gente pode, mais uma vez, com auxílio da orientação e fiscalização, buscar isso aí e, mais que tudo, o profissional que perceber que tem algum teste sendo usado de forma equivocada por pessoas que não são habilitadas, por pessoas que não são psicólogas, denunciem. Denunciem. O CRP tem como função, uma das funções principais é orientar e fiscalizar. Só que a gente só consegue fazer isso com a denúncia. A gente não trabalha só com o Ministério Público, que tem que ser provocado, obviamente, mas não dá para abarcar todos os eventos em que
um teste seja divulgado e utilizado de forma equivocada, contrariando o Código de Ética e saindo das mãos de profissionais psicólogos. Então, inclusive os profissionais podem e devem sempre atualizar seus testes, né? Não manter a mesma bateria de testes por um bom tempo, né? Já fica marcado que tal profissional faz uso de tal teste. Então, a orientação e fiscalização pode também enveredar por esse caminho. Obrigado, candidato. E agora, mais uma vez, o candidato Frederico tem 2 minutos para a tréplica, tempo valendo a partir de agora. Bem, vou falar só o que é realmente importante agora, porque Nalson já fez o apelo que eu ia fazer, que é que as pessoas que têm conhecimento desse tipo de infração denunciem. A única questão a mais que eu vou colocar é porque sabemos que algumas pessoas não fazem a denúncia com medo de represália, de alguma forma ter uma informação vazada, e a pessoa que está sendo denunciada saber que é essa pessoa, né, a denunciante, que fez esse procedimento. A denúncia ela pode ser anônima, é só você se manifestar dizendo que não quer que aquilo seja público, que não seja explícito, que o seu nome não vá. A gente só precisa de informações suficientes para que a gente consiga fazer uma fiscalização e, de fato, conseguir ter aquela informação importante para a Comissão de Orientação e Fiscalização e a Comissão de Orientação e Ética. Então, mais uma vez, um apelo para que isso seja denunciado. Obrigado, candidato. E agora, senhoras e senhores, prezados internautas que nos acompanham pelas redes sociais, já amplamente divulgadas aqui desde o início, nós faremos mais um intervalo de 2 minutos. No próximo bloco, cada candidato responderá a 2 perguntas dos seus concorrentes, do seu concorrente. Será um confronto direto. São 2 minutos de intervalo e a gente volta. Voltamos, senhoras e senhores, prezados internautas que nos acompanham, ao debate
com as chapas concorrentes ao Conselho Regional de Psicologia, aqui direto da AEASE. Encerrada, portanto, aquela sessão dos questionamentos de psicólogos e psicólogas, passamos ao quarto e último bloco. A partir de agora, os representantes das chapas deverão alternadamente fazer livremente 2 perguntas para o seu concorrente. E aí, mais uma vez, eu vou fazer o sorteio só para saber quem começa perguntando. Primeira pergunta vai ser feita pelo candidato, portanto, da chapa 12. Pergunta livre, como já foi devidamente explicada. Candidato Frederico, o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. O COREP e o CNP são esferas de deliberação da psicologia que direcionam as ações de uma gestão. Quando dizemos que as conselheiras eleitas são representantes da categoria, isso não é uma mera afirmação, mas uma obrigação do plenário. Uma das deliberações mais importantes que tivemos nos últimos COREPs foi a da realização do Congresso Sergipano de Psicologia dentro dos 3 anos de gestão do plenário. Entre os anos de 2013 e 2016, essa deliberação não foi atendida pela gestão. Como vocês pretendem lidar com deliberações da categoria e fazer cumprir o que foi delegado à gestão? Candidato Nautson, o senhor tem 3 minutos para responder a esse questionamento, que começa a partir de agora. Em 2015, salvo engano, teve o Congresso Sergipano de Psicologia. Tanto é que o que teve ano passado foi o 3º. Basta fazer uma continha simples. Nós somos um CRP jovem, 2010 para cá, então estamos com 9 anos de conselho. Então, basta fazer uma continha simples para perceber que foi realizado, sim. Inclusive, foi uma proposta nossa de que mantivesse sempre o conselho em atenção com a parte científica da profissão. Tá? Então, deve ter algum equívoco aí de vocês, dessa pesquisa histórica, porque existiu e a gente pretende manter essa tradição de, dentro da gestão, fazer o Congresso Sergipano de Psicologia. Obrigado, candidato. O candidato Frederico agora tem 2 minutos para o momento da réplica, tempo valendo a partir de agora. Bem, primeiro que é interessante manter o debate respeitoso e, obviamente, eu não vou ficar fazendo aqui uma acusação em relação a foi, não foi. Eu trouxe informação, acho que é interessante, de alguma forma, as pessoas terem acesso a isso depois. É importante ressaltar aqui o compromisso da Chapa 12 com deliberações do CNP, e sabemos que são muitas deliberações de CNP e de COREPS. Estamos, inclusive, sendo norteados aqui, nesse debate, por esses eixos, esses temas que foram discutidos. Mas você conseguiu explicar que, enfim, que foi realizado, há controvérsias, mas você está trazendo informação. Eu insisto na pergunta sobre o posicionamento da Chapa 11 em relação ao caderno de deliberações de CNP e de COREP. Agradeço mais uma vez, candidato Frederico. A resposta vem para a tréplica do candidato Nautson. Tempo passa a valer a partir de agora, candidato. Deve estar havendo alguma projeção aí. Na realidade, os cadernos de propostas do CNP, eles acabam sendo a base para a execução de serviços e trabalhos em relação à psicologia nos 3 anos subsequentes. Trabalhos esses que precisam ser pautados em um planejamento estratégico. Nós observamos que em 2017 teve um planejamento estratégico, enquanto havia 18 conselheiros, isso aconteceu. Depois, o conselho foi se esvaziando. Não está ainda claro o porquê que houve esse esvaziamento de 11 renúncias, inclusive com faltas de atas. Algumas atas não estão no portal Transparência, que talvez pudessem explicar esses motivos. O planejamento estratégico de 2018 da atual gestão foi basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V, um copia e cola com algumas mínimas alterações. E, como já tinha falado anteriormente, 2019 não aconteceu. Não tem planejamento estratégico de 2019. Então, nós, na gestão, iremos iniciar agora de 20 a 21, 20, 21 e 22, agora 19, 20 e 21, nós iremos sim respeitar todos os cadernos do COREP e do CNP, inclusive com um planejamento estratégico para o ano
né, para a gente pensar em como nortear as ações de um conselho. Obrigado, candidato. Agora, começa perguntando a chapa 11, através do candidato Naldson. O senhor tem 1 minuto para o seu questionamento, candidato. A partir de agora, passa a valer o tempo. Uma das propostas, inclusive, do último COREP, que falou sobre processos seletivos e concursos, a gente percebeu que realmente aconteceu, na verdade está acontecendo, está em trâmite, mas nós gostaríamos de saber da chapa 12, como é que eles avaliam o fato de ter 2 candidatas da chapa 12 pleiteando uma vaga como psicóloga no Conselho de Psicologia e uma terceira componente da chapa 12 como presidente da comissão de avaliação desse mesmo processo seletivo? Candidato Frederico, o senhor tem 3 minutos para responder. Tempo começa a valer a partir de agora. Bem, a resposta é bem simples. Para presidir uma comissão, tem que ser conselheira. A segunda resposta é sobre membros da chapa. Seria interessante também. E, inclusive, tem membros da chapa 11 que se inscreveram no processo. Não existe ilegalidade, nem moralidade, enfim. Eu entendo que a pergunta e a resposta acessam por aí. Obrigado, candidato. E agora o candidato Naldson. O senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Cronômetro, por favor. Sabemos que não existe ilegalidade nenhuma, mas é no mínimo estranho, né? Sabemos também que 11 conselheiros renunciaram, sobraram 7 apenas. Mas será que dos 7 não poderia ser uma outra conselheira para fazer isso aí? Então, a gente só questiona porque acha assim estranho, né? Não seria uma postura plausível. O fato de ter componentes da chapa 11 participando do pleito é algo legal, é algo que não é moral, porque nós não temos ninguém na comissão de avaliação, tá? Então, a gente só questiona esse fato, no mínimo estranho, de que 2 pretensas conselheiras pela chapa 12 estão concorrendo a uma vaga de profissional psi dentro do Conselho e uma terceira pretensa conselheira da chapa 12 está na avaliação dessa comissão. Obrigado, candidato. E agora o candidato Frederico tem 2 minutos também para a tréplica. Mais uma vez, peço que conte a partir de agora. Bem, falando de estranhamento, eu estranho primeiro sua análise anterior na outra pergunta, dizendo que há projeção de minha parte. Lembrar que é antiético fazer análise fora do contexto terapêutico. Bem, sobre a conselheira que está lá e os 11 que saíram, acho interessante perguntar os 11 que saíram. Eu posso falar dos 7 que ficaram. 7 pessoas comprometidas que fizeram mais dos 2 anos depois das renúncias do que no ano onde tinham 18 conselheiros. Eu sinto muito orgulho do trabalho realizado depois disso. Senhoras e senhores, agora volta a perguntar o candidato da chapa 12. Ainda no confronto direto, candidato, o senhor tem 1 minuto para fazer o seu questionamento. Peço que acione o cronômetro nesse momento. Bem, Sergipe é um estado com enorme potencial produtivo na psicologia e com diversas frentes que dizem respeito à atuação política do CRP. O CRP precisa ter uma atuação efetiva em temas fundamentais para a garantia de direitos, defesa dos direitos humanos e interiorização do Conselho. Sendo que o grupo Chapa 11 apresenta-se sempre como experiente e participativo nas gestões anteriores do Conselho, o que este mesmo grupo poderia trazer como trabalhos pertinentes de gestões anteriores ou mesmo de propostas atuais? Candidato Naldson, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Por favor, tempo valendo a partir de agora. Bem, se qualquer psicóloga ou psicólogo for buscar no site do CRP, vai ver a parte histórica que muitos integrantes da Chapa 11 estão nesse processo. A gente jamais pode descontextualizar o que está acontecendo e o que aconteceu. A gestão, as 2 primeiras plenárias foram plenárias importantíssimas para deixar preparado o terreno administrativamente e financeiramente para a sequência dos trabalhos. Vale lembrar que foi um processo árduo de desmembramento junto com o CRP-03 lá na Bahia, né? E os primeiros 3, 4 anos a gente teve vários problemas em relação a
informações em relação a finanças, em que o 03, infelizmente, deixou alguns problemas para a gente. Então, a nossa gestão se pautou, nesse momento, a garantir um trabalho mínimo administrativo para que as gestões seguintes pudessem trabalhar. Infelizmente, não foi isso que a gente fez a contento, que a gente viu a contento, né? Nós percebemos que, apesar de ter uma equipe técnica gabaritada para fazer diversos trabalhos e dar seguimento a muitas coisas que, inclusive, estavam no planejamento estratégico de 2016, que a gestão da segunda plenária deixou pronto, nada, ou, melhor dizendo, pouca coisa aconteceu, né? A gente pode questionar e especular algumas situações, mas, de fato, quando se tem um terreno propício para cultivar, depois de já ter sido semeado, a gente espera que a plantação dê frutos satisfatórios e que a colheita seja excepcional. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Obrigado, candidato. Candidato Frederico, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica, tempo valendo a partir de agora. Bem, você falou sobre o trabalho que foi feito administrativamente, financeiramente. Parabéns para as chapas que fizeram isso. Na realidade, os conselheiros que assumem o primeiro plenário realmente têm esse dever, essa obrigação. Então, isso foi bem feito. Parabenizo. O Adriano está aqui, o Alberto está aqui. E isso há de se reconhecer. Mas a pergunta que eu fiz foi sobre ações políticas. E os 2 plenários anteriores foram 6 anos de plenário. Então, eu insisto na pergunta sobre ações políticas que tenham sido marcantes, fundamentais ou, de alguma forma, positivas para as 2 gestões. Candidato Naldson, o senhor tem 2 minutos para a sua tréplica. Acionar o cronômetro, por favor. Valendo, candidato. Bem, nós temos aqui na nossa chapa, salvo engano, 5 pessoas que fizeram parte daquele processo. E a gente agora está com novas pessoas que foram incluídas no grupo e que não participaram daquele momento. Então, seria, no mínimo, irresponsável da minha parte colocar essas pessoas que estão agora compondo essa chapa nesse momento de uma resposta de configurações políticas. De fato, nossas vinculações políticas foram feitas mais com ambientes de trabalho. Por exemplo, reuniões com o desembargador, o presidente do Tribunal de Justiça, para falar sobre questões de trabalho, para fazer questionamentos sobre como a atuação do psicólogo pode ser melhor aproveitado dentro desse contexto. Então, as vinculações políticas foram mais entre entidades. A gente esteve sempre ativamente participando de movimentos políticos, como a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica, principalmente no período em que essa luta estava mais adormecida. Fizemos também, de forma política, assim, isso é um movimento político, uma luta grande contra o ato médico, né, que ainda está acontecendo de forma bem clara. Na realidade, está acontecendo de fato, né? Então, isso eu entendo como um movimento político, sim, né? E alguns alinhamentos que a gente precisava fazer à época, ainda como conselho recém-nascido e que precisava de questões administrativas serem sanadas, resolvidas. Então, seria irresponsável colocar novos participantes desse grupo, né, que entenderam a ideia dos anteriores e estão nessa luta eleitoral. Obrigado, candidato. E agora, como última sequência do confronto direto, mais uma vez, a chapa 11. O senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta, candidato. Tempo valendo a partir de agora. Bom, a gente vai falar sobre gestão, porque é uma coisa importantíssima, porque a gestão ela vai nortear todos os afazeres do CRP, né? Percebemos que teve esse esvaziamento, né? Então, de 18 que entraram na atual gestão, apenas 7 permaneceram. E, por consequência, os trabalhos que deveriam ser divididos entre os conselheiros e psicólogos afins à gestão acabou não acontecendo. E, diante disso, foi realizado, a nosso ver, de maneira legal, mas entendemos que de maneira equivocada, o
a utilização dos recursos do CRP, focando em pouquíssimos psicólogos, poucos conselheiros. Gostaríamos de saber como é que a Chapa 12 pretende lidar com essas questões de gestão. Resposta agora vem do candidato Frederico, da Chapa 12. O senhor tem 3 minutos para responder. Tempo valendo a partir de agora. Bem, o psicólogo mencionado por Naldson sou eu, né? E o motivo pelo qual eu exerci tantas funções e fiz tantas atividades é justamente porque 11 pessoas abandonaram o terceiro plenário de psicologia do Estado de Sergipe, do Conselho de Psicologia do Estado de Sergipe. Bem, existe uma atribuição formal regimental do presidente do Conselho que é de fazer cumprir a legislação. Por exemplo, estamos encaminhando agora, já está na realidade prazo final, para poder a divulgação do processo seletivo simplificado. Pergunto, foi utilizada alguma banca, foi pago algum valor para que alguém fizesse esse edital? Não. Eu e a advogada do CRP, Roberta Torres, fizemos isso. Isso incide necessariamente estar no CRP e receber ajuda de custo. Não há equívoco. Agora, se entende-se que é equívoco, numa próxima gestão faz-se diferente. Na realidade, a constituição da chapa, dessa Chapa 12, diz muito do que a gente não quer que aconteça. Gestão centralizada, abandono de uma função em que fizemos um juramento para poder fazer as defesas e fazer cumprir um regimento durante 3 anos, e a ideia é que, de alguma forma, inclusive, a diretoria tenha rotatividade para não centralização e não perpetuação de uma pessoa à frente do CRP. Obrigado, candidato. E agora, mais uma vez, o candidato Naldson, da Chapa 11, tem 2 minutos para a réplica. Cronômetro marcando a partir de agora. Houve uma contradição, né? Se vocês pensam em fazer algo descentralizado, por que já não fez isso durante a gestão? Centralizou apenas em uma pessoa. Então, essa é uma questão que precisa ser reavaliada, porque é uma contradição óbvia no seu discurso. O segundo ponto é que, durante o debate, em algum momento, o senhor agradeceu o Conselho Federal de Psicologia pela ajuda dada. A gente entende que, quando o Conselho Federal de Psicologia vem ajudar financeiramente um CR, isso implica que nós estamos à beira do caos. Isso implica dizer que estamos à beira de uma intervenção federal. Os CRPs, como autarquias federais, elas têm rendimento próprio, elas têm administração própria, e elas não devem, de forma alguma, apenas em último caso, de uma solicitação de uma ajuda do Conselho Federal. Então, quando a gente fala de gestão, a gente fala de melhor gerir os recursos. A gente fala de trazer os recursos devidamente para os lugares que eles precisam ir, junto aos psicólogos, e dos trabalhos pertinentes que o Conselho precisa fazer. Então, a gente tem que pensar melhor sobre isso, porque não é e não deve ser comum solicitar auxílio financeiro ao CFP. Obrigado, candidato. E agora, para concluir, o candidato da Chapa 12, o candidato Frederico, o senhor tem 2 minutos para a sua tréplica, tempo valendo a partir de agora. Bem, entendo que é uma dificuldade enorme de compreensão do que está sendo dito aqui, inclusive dificuldade de compreensão de um processo de gestão, que é a pauta que a Chapa 11 está trazendo aqui nesse momento. Bem, pedir ajuda ao CFP não quer dizer que a gente não tem dinheiro para pagar as contas. O Portal Transparência, que é algo que vocês estão batendo tanto nessa tecla, está lá e é transparente, todo mundo pode ver. O que é que a gente pede de auxílio ao Conselho Federal? Quando a gente realiza um evento que uma pessoa, um dos palestrantes, é uma referência nacional e vem de outro estado, inclusive que essa pessoa é conselheiro ou conselheira do CFP, a gente pede que o CFP banque a vinda dessa pessoa como contrapartida para a gente realizar orientação. Um exemplo disso é o evento que vai acontecer entre parceria CRP, Detran, Brapcity e CFP, onde o Fabian Rueda vai palestrar, né, nesse evento, e quem banca a vinda do Fabian é o próprio Conselho Federal, porque ele é conselheiro do CFP. Então, na realidade, a tua fala está induzindo a um equívoco de compreensão do processo, induzindo a um equívoco de como o CRP, né, vai gerir seus recursos, e dizer o seguinte: o portal de transparência está aberto, é disponível para quem quiser ver.
Não existe déficit no CRP e a gente vai continuar pedindo apoio do Conselho Federal, porque assim a gente evita gastos necessários. Isso é responsabilidade com as contas e com o dinheiro que o CRP tem. Senhoras e senhores, prezados internautas que nos acompanham pelas redes sociais do CRP19, tanto no Facebook quanto no Instagram e no YouTube, encerrada essa etapa, nossos agradecimentos aos candidatos e integrantes de suas respectivas chapas, chapa 11, avançar e crescer a psicologia sergipana, e a chapa 12, cuidar da profissão e defesa da psicologia. Com isso, senhoras e senhores, concluímos esse exercício da democracia. O Conselho Regional de Psicologia, por meio da Comissão Regional Eleitoral, agradece a participação dos presentes aqui na EASE e também dos internautas que nos seguem pelas redes sociais. A todos, uma ótima noite e fiquem com Deus.